enquanto milhares de profissionais tentam desesperadamente encontrar espaço no futebol brasileiro. Existe um mercado no outro lado do mundo pagando salários que muitos clubes europeus já não conseguem acompanhar. E o mais impressionante, a maioria das pessoas ainda não percebeu o tamanho do que está acontecendo. Porque quando Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr em 2023, quase todo mundo tratou aquilo como uma aposentadoria de luxo. Fim de carreira, dinheiro fácil, um último contrato antes de parar. Mas o tempo mostrou que aquilo nunca foi sobre um jogador. Era o começo de uma transformação muito maior. Hoje, o futebol árabe já atrai estrelas mundiais, executivos europeus, treinadores internacionais e profissionais especializados que estão sendo recrutados para construir um novo centro de poder dentro do futebol global. E aqui está o detalhe que pouca gente percebe. Os jogadores são apenas a parte visível da história. Por trás das grandes transferências, existe uma corrida silenciosa por analistas, preparadores físicos, diretores desportivos, scouts, profissionais de performance, gestores e especialistas que consigam ajudar esses países a construir um futebol capaz de competir com os maiores centros do mundo. E quem entrar agora pode chegar anos na frente de todo o mundo. Neste vídeo você vai entender por que o Oriente Médio está investindo bilhões no futebol, como funciona um clube árabe por dentro, quais profissionais estão sendo mais procurados, o que ninguém te conta sobre viver lá, e principalmente como um profissional brasileiro pode entrar nesse mercado antes que essa oportunidade exploda globalmente. Porque talvez o futuro do futebol mundial não esteja mais onde a maioria das pessoas ainda está olhando. O dia em que o futebol percebeu tarde demais. Quando o Cristiano Ronaldo chegou à Arábia Saudita, muita gente acreditou que aquilo seria apenas uma ação de marketing passageira. Mas dentro da indústria do futebol, alguns profissionais perceberam imediatamente que aquilo era diferente. Porque transferências desse tamanho não acontecem por acaso. Elas acontecem quando existe um projeto muito maior sendo construído nos bastidores. E enquanto o público enxergava apenas salários milionários, governos inteiros estavam usando o futebol como ferramenta estratégica para transformar a imagem dos seus países, acelerar turismo, criar influência global e preparar suas economias para um futuro além do petróleo. O futebol deixou de ser apenas esporte, virou geopolítica, o dinheiro que mudou as regras do futebol mundial. O que está acontecendo no Oriente Médio não pode ser comparado ao modelo tradicional do futebol europeu ou sul-americano, porque ali muitos clubes não dependem exclusivamente de venda de jogadores, direitos de TV ou bilheteria. Eles são sustentados por fundos soberanos, com capacidades financeiras praticamente ilimitadas. E isso muda completamente as regras do jogo. Enquanto clubes europeus precisam equilibrar orçamento, fair play financeiro e folha salarial, o futebol saudita opera com uma capacidade de investimento que poucos mercados conseguem acompanhar. Mas aqui está o ponto importante. Esse dinheiro não está sendo usado apenas para contratar estrelas, ele está sendo usado para construir estrutura, centros de treinamento, departamentos de análise, categorias de base, tecnologia, performance, ciência do esporte. E toda vez que uma estrutura cresce rápido demais, surge uma necessidade urgente de profissionais qualificados, a oportunidade que quase ninguém percebeu. A maioria das pessoas ainda olha para o futebol árabe pensando apenas nos jogadores. Mas dentro dos clubes, a conversa é outra, porque não adianta contratar estrelas mundiais sem profissionais preparados para sustentar o crescimento do projeto. E é exatamente aí que profissionais brasileiros começaram a ganhar espaço. Analistas de desempenho, preparadores físicos, diretores desportivos, treinadores de goleiros, especialistas em desenvolvimento de base, nutricionistas esportivos e scout. O mercado árabe precisa acelerar o nível técnico da sua estrutura. E muitas vezes não encontra profissionais locais suficientes para isso. E é por isso que brasileiros com experiência real no futebol passaram a ser vistos com muito valor. Como funciona um clube árabe por dentro? Quem chega ao Oriente Médio
esperando encontrar um futebol improvisado. Normalmente se surpreende logo nos primeiros dias, porque muitos clubes possuem estruturas impressionantes, tecnologia de ponta, centros de recuperação avançados, campos impecáveis, organização profissional, mas ao mesmo tempo, existe uma diferença cultural enorme na forma como os clubes funcionam. A hierarquia é muito mais rígida, as decisões costumam ser mais centralizadas, e a adaptação cultural pesa muito mais do que muita gente imagina. Profissionais que chegam achando que tudo funciona, como no Brasil, geralmente sofrem para se adaptar. Os que prosperam são aqueles que entendem rapidamente que estão entrando em um ecossistema completamente diferente. O lado que ninguém mostra sobre viver lá. Existe uma imagem luxuosa do Oriente Médio que aparece nas redes sociais. Caríssimos hotéis gigantes, salários milionários. Mas a realidade vai muito além disso. O calor extremo muda completamente a rotina. O Ramadã altera horários, treinos e hábitos durante semanas. A cultura local influencia comportamento, relações profissionais e até a forma de comunicação dentro dos clubes. E muitos profissionais descobrem tarde demais que ganhar dinheiro não significa automaticamente conseguir se adaptar emocionalmente ao país. Ao mesmo tempo, segurança, qualidade de vida e estrutura surpreendem muita gente positivamente. E é exatamente essa mistura de choque cultural com oportunidade profissional que torna essa experiência tão única. Por que alguns profissionais crescem e outros fracassam no Oriente Médio? Dentro do futebol árabe, existe um padrão muito claro. Os profissionais que mais crescem normalmente têm algo em comum: a flexibilidade. Eles chegam dispostos a aprender, observam antes de julgar, entendem a cultura local, criam um relacionamento, se adaptam. Já os que fracassam geralmente chegam acreditando que tudo precisa funcionar exatamente como no futebol brasileiro ou europeu. E no futebol internacional, a adaptação vale quase tanto quanto competência técnica, porque clubes podem ensinar processos, mas não conseguem ensinar mentalidade profissional. O mercado que poderá explodir nos próximos anos, enquanto o mundo olha apenas para os grandes jogadores. O Oriente Médio está construindo algo ainda maior: categorias de base, futebol feminino, desenvolvimento de jovens atletas, centros de formação, projetos internacionais. E isso significa uma coisa: a demanda por profissionais especializados vai crescer ainda mais, principalmente para quem já entende performance, desenvolvimento humano, metodologia, análise, gestão esportiva e formação de atletas. O mercado ainda está no começo, e talvez essa seja justamente a maior oportunidade. O erro que muitos brasileiros cometem: muita gente acredita que basta ter experiência no futebol para conseguir uma oportunidade internacional. Mas não funciona assim. Hoje, os clubes buscam profissionais que saibam se comunicar globalmente. Inglês deixou de ser diferencial, virou obrigação. Além disso, posicionamento profissional pesa muito. LinkedIn forte, certificações, networking, especialização clara. O profissional que se torna visível para o mercado internacional sai muito na frente, porque muitas oportunidades surgem antes mesmo de existir uma vaga pública. Como entrar nesse mercado de um jeito inteligente? A pior forma de tentar entrar no futebol árabe é agir por desespero. O caminho mais inteligente é posicionamento estratégico, construir autoridade, desenvolver idioma, criar conexões, especializar-se numa área específica, entender como o futebol internacional funciona. Porque quando os clubes procuram profissionais estrangeiros, eles procuram pessoas que tragam solução imediata. E os profissionais que começam essa preparação agora podem encontrar um mercado completamente diferente daqui a poucos anos, principalmente com a Copa do Mundo de 2034 acelerando investimentos em toda a região. O futuro do futebol pode estar mudando agora. Talvez daqui 10 anos as pessoas olhem para este momento da mesma forma que hoje olham para o crescimento da Premier League nos anos 90, como o começo silencioso de uma transformação gigantesca. O futebol árabe ainda está longe de dominar
o futebol mundial. Mas definitivamente já deixou de ser apenas uma curiosidade exótica. Hoje existe dinheiro, estrutura, planejamento, influência e, principalmente, ambição. Enquanto muita gente ainda está tratando tudo isso como moda passageira, profissionais atentos já estão construindo carreira dentro desse novo mercado. Porque no futebol quase sempre chega mais longe quem percebe as mudanças antes da maioria. E talvez a parte mais impressionante de tudo isso seja perceber que o futebol está mudando diante dos nossos olhos, enquanto a maioria das pessoas ainda acredita que tudo continua igual. Durante décadas, o centro do futebol mundial parecia impossível de ser questionado. Europa, Champions League, grandes ligas, grandes clubes, mas o futebol sempre pertenceu a quem consegue enxergar o próximo movimento antes dos outros. Foi assim com a Premier League, foi assim com a globalização do futebol europeu e agora pode estar acontecendo de novo. Só que desta vez, a transformação não envolve apenas jogadores milionários. Ela envolve profissionais, estrutura, tecnologia, gestão, desenvolvimento, oportunidades. Enquanto muita gente ainda olha para o futebol árabe como uma curiosidade passageira. Existe uma indústria inteira sendo construída silenciosamente. E talvez, daqui a alguns anos, muita gente olhe para trás percebendo que a oportunidade esteve aberta diante de todo mundo. Mas poucos entenderam a tempo o que realmente estava acontecendo. Porque no futebol, assim como na vida, quase sempre chega mais longe quem percebe o futuro antes da maioria. E talvez a pergunta mais importante não seja se o futebol árabe vai continuar crescendo. A verdadeira pergunta é: quando esse mercado atingir o auge, você vai estar preparado para fazer parte dele ou vai olhar tudo isso acontecendo de fora? E honestamente, a janela já começou a abrir.